Graças a Deus, queridos irmãos, aqui é Pastor Anderson novamente e nós vamos com a aula de hoje dar encerramento ao nosso estudo sobre a pneumatologia e a doutrina do Espírito Santo. Hoje, especificamente, a aula 5, vamos tratar sobre alguns aspectos do Espírito Santo, ou seja, o fruto, os dons e os pecados contra ele, ok? É sobre esses três aspectos que iremos tratar hoje com a aula 5, a aula de encerramento sobre a temática da pneumatologia. Mas introdutoriamente eu queria falar sobre a diferença entre os dons e o fruto. Apesar de que ambos procedem do mesmo Espírito, nós temos que ter em mente algumas diferenças entre os dons e o fruto. Lembrando que é o fruto, não são os frutos. Ou seja, não é no plural, é no singular, o fruto do Espírito, ok? Primeiro é que os dons são dados, recebidos, enquanto o fruto é gerado em nós. Ou seja, os dons, eles são outorgados, concedidos pelo Espírito Santo. Já o fruto, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo. Segundo é que os dons conferem poder, enquanto que o fruto confere autoridade, legitimidade, respaldo em Deus. Terceiro, os dons identificam-se com o que fazemos, enquanto o fruto com o que somos. Trocando em miúdos, o que significa é que os dons apontam para o que devemos fazer, e enquanto o fruto aponta para o que devemos ser em Cristo. Outra questão é que os dons podem ser imitados, enquanto que o fruto jamais o será. Continuando ainda falando sobre essas diferenças, nós temos que entender que pelos dons Deus quer trabalhar através de nós, por meio de nós. Pelo fruto, Ele quer fazer o contrário. Ele quer trabalhar em nós, moldando-nos e renovando-nos. Os dons estão ligados às qualificações espirituais, já o fruto é o caráter espiritual. Os dons são recebidos instantaneamente, enquanto o fruto se desenvolve gradualmente. Ou seja, os dons outorgados pelo Espírito Santo de forma instantânea. Já o fruto é algo processual, que está sendo gerado o caráter de Cristo em nós. Por último, existe uma variedade de dons. Existem muitos dons, mas o fruto é só um. E esse fruto, o fruto do Espírito, é o amor. Por isso que nós dizemos que é no singular. Porque todas aquelas demais características, a longanimidade, domínio próprio, benignidade, são características do amor. É o amor de Deus sendo gerado em nós, derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, como disse Paulo em Romanos. Ok? Dito isso, irmãos, vamos entrar propriamente dito nos pontos da nossa aula. O primeiro ponto é sobre o fruto do Espírito. Você pode conferir isso lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. Tá bom? Mas primeiro vamos conceituar o que é o fruto. E a primeira coisa que nós temos que afirmar, como nós já falamos anteriormente no começo da aula, é que o fruto significa a reprodução da vida de Cristo no cristão. Ou seja, é a vida de Jesus, é o caráter de Jesus sendo gerado no interior do ser humano que foi alcançado pela graça de Deus. Outra coisa que podemos afirmar sobre o fruto é que ele é como se ele fosse um aglomerado, um ajuntamento de 9 graças cristãs que parece descrever a atitude do cristão para, primeiro, com Deus, porque uma das 3 características do fruto inicialmente é amor, alegria e paz. E aí nós podemos dizer que essas características de respeito a Deus, porque o amor vem de Deus e somos cheios do amor de Deus quando temos Deus na nossa vida, até porque o amor é o atributo que define quem é Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor. A alegria que brota da comunhão com Ele, e a paz que brota da justificação em Deus, através dos méritos de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer isso. Para com outras pessoas, ou seja, longanimidade, benignidade e bondade, ou seja, longanimidade é ter paciência, é ter um longo ânimo, é não sucumbir facilmente às dificuldades que temos para com os outros e desistir facilmente uns dos outros. Benignidade é o desejo de fazer o que é bom, e a bondade é a benignidade em ação. Ou seja, a benignidade nos livra da hipocrisia.
Ou seja, de nós fazermos algo bom com a motivação errada. Ou seja, a benignidade é a vontade de fazer o bem. E a bondade é a benignidade, é essa vontade de fazer o bem na prática, de forma concreta. E isso diz respeito ao nosso aos nossos relacionamentos interpessoais. Outra coisa é que o fruto do Espírito também trabalha em relação a nós mesmos. Ou seja, a nossa fidelidade para com Deus, para com o próximo, a mansidão que devemos tratar uns aos outros e o domínio próprio tão necessário e tão característico na vida de todo discípulo de Jesus. Ok? Sobre os dons. Acerca dos dons espirituais, nós temos que dizer algumas coisas. Primeiro é que não há uma lista exaustiva de dons no Novo Testamento. Não há, assim, uma coisa organizada, sistematizada, podemos dizer assim. E existem várias listas que uma vai acrescentando uma coisa. Às vezes diz uma coisa que já é dita em outra, mas acrescenta o que não é dito. E por aí vai. E aí esses trechos aí que estão aí podem nos apontar essas listas de dons espirituais, tá bom? Outra coisa sobre os dons é que é possível que haja mais dons espirituais do que esses que são mencionados nessas listas que o Novo Testamento aponta. Essas listas a gente pode usar apenas como referência básica e que sinaliza a existência deles, mas Deus é soberano, Deus é livre para prover novas formas de manifestar sua graça através da vida humana. E nós não podemos cercear o agir do Espírito Santo. Ele trabalha de muitas maneiras. Ok, pessoal? Vamos para o terceiro ponto da nossa aula, pecados contra o Espírito Santo. E são eles: resistir o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é considerado um pecado imperdoável, e nós vamos entender isso, mentir ao Espírito Santo, entristecer ao Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. Vamos falar um de cada vez agora. Primeiro, resistir. E aí tem esses trechos bíblicos que depois os irmãos confiram para dar respaldo bíblico para o que nós estamos falando, ok? Resistir. Existe um relacionamento intrínseco entre resistir ao Espírito Santo e não crer em Deus, incluindo todas as atitudes humanas que aceitam um degrau de obediência que é menos do que a entrega completa a Deus. Ou seja, resistir ao Espírito Santo é se entregar com reservas, é não se entregar a Deus de forma plena, completa, é se entregar pela metade e, consequentemente, nós vamos obedecê-lo de maneira incompleta. Portanto, a pessoa que resiste ao Espírito Santo, ela está se recusando a se submeter a Ele, a se submeter ao único agente que pode nos salvar, né? E a consequência disso é a morte eterna. A resistência, existem várias maneiras de resistir ao Espírito Santo, como a desatenção, ou seja, você não prestar atenção ao que o Espírito Santo fala ao seu coração. A procrastinação, ou seja, adiar constantemente a sua decisão de se entregar a Cristo ou de obedecê-lo em alguma área da sua vida. E terceiro, a obstinação, ou seja, é o sentido de dura cerviz, é o pescoço que não se curva, é a teimosia obstinada de você não se submeter a Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é outro pecado que nós temos que falar, e ele é um dos que mais chama a atenção, porque Jesus disse que é um pecado imperdoável, ok? A primeira coisa que nós temos que falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é que ele é um pecado mais grave e, como tal, não será perdoado. Isso Jesus deixou claro. Porque Jesus é acusado de operar sinais e milagres e prodígios pelo poder de Belzebu. Os religiosos da época acusam Jesus. Você está fazendo esses milagres pelo poder de Belzebu. E Belzebu era uma divindade pagã, que era o príncipe dos demônios, para os irmãos terem ideia. Em Marcos, o Evangelho de Marcos, é ligado a Satanás, quando na verdade era pelo poder do Espírito Santo que ele estava operando todos aqueles milagres. Diversas passagens vão falar desse pecado imperdoável, né? E pela qual não é necessário orar. Várias são as opiniões a respeito desse pecado, irmãos. Várias são as opiniões. Alguns entendimentos. Primeiro, existem aqueles que acreditam que se trata de um pecado que só poderia ser cometido enquanto Cristo estivesse na terra. Esse é um dos entendimentos. Outro entendimento é que é o pecado da incredulidade, que persiste até a hora da morte, portanto, que morre assim comete tal pecado. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria a pessoa
ser incrédulo e se entregar à incredulidade, ser dominado pela incredulidade até o resto da vida. E por isso ele não vai ser perdoado, porque ele não crê. E só pode ser perdoado quem crê, e a Bíblia deixa isso claro. Outro entendimento acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo é a grave apostasia dos crentes sinceros, e que somente os que já nasceram de novo poderiam cometer esse pecado. É outro entendimento de que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, só poderia ser feito por aqueles que já experimentaram ou passaram pelo processo da regeneração. Ok? Outro entendimento é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição e calúnia consciente, maldosa e voluntária acerca da obra do Espírito Santo e em seu testemunho de Cristo e na atribuição dessa obra a Satanás. É eu dizer assim, a obra que Jesus fez, eu ter consciência que foi Jesus que fez, mas mesmo assim, por diversas razões, eu acusar essa obra de ser uma obra satânica. O pecado em si consiste não em duvidar da verdade, nem na pecaminosa negação dela, mas em contradizer essa verdade, mesmo contra a convicção da própria mente, contra o esclarecimento da consciência e mesmo contra o veredito do coração. Ao cometer esse pecado, o homem atribui voluntária, olha aí essa palavra, maldosa e intencionalmente, que se reconhece claramente como obra de Deus, a influência e operação a Satanás. Ou seja, é ele saber que foi Jesus que fez aquela obra, mas mesmo assim dizer assim, foi Satanás. Isso é muito sério, irmãos. Concluindo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O contexto indica que Jesus fala de um pecado que não é simplesmente incredulidade ou rejeição de Cristo, mas que inclui claro conhecimento de quem é Cristo e do poder do Espírito Santo que age por meio dele, a rejeição deliberada dos fatos sobre Cristo e que seus oponentes sabiam ser verdadeiros. Os religiosos sabiam que Jesus, o que ele fazia era verdade, mas mesmo assim rejeitava. Caluniosa atribuição da obra do Espírito Santo em Cristo ao poder de Satanás. Enfim, irmãos, o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, no final das contas, acaba sendo você rejeitar a obra do Espírito Santo. E ao rejeitar a obra do Espírito Santo, você está rejeitando a única pessoa capaz de lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembra disso? Ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não convencer, o homem continuará em condenação. Logo, o homem não será perdoado. Logo, ele será imperdoável, porque ele continuará na condenação e nesse pecado de incredulidade e de resistência ao Espírito Santo. Dito isso, vamos dar continuidade. O pecado de mentir ao Espírito Santo. Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 5. Ananias foi culpado da sua ofensa, ele mentiu à obra do Espírito Santo sendo realizada através da igreja. E mentir ao Espírito Santo é tentar frustrar os seus propósitos sobre a terra e destruir aquelas virtudes que ele representa. É muito interessante isso. E é outro pecado que nós temos que nos ater, irmãos. Muitas vezes mentir ao Espírito Santo é frustrar o seu propósito sobre a terra, inclusive nas nossas vidas ou na vida da igreja. Quarto, entristecer o Espírito Santo. E também nós podemos fazer menção de Atos capítulo 5, de Ananias. A palavra entristecer significa tornar infeliz ou causar tristeza. É um sinônimo de ferir, ofender ou angustiar. Entristecer é uma palavra de amor. Alguém pode enraivecer um inimigo, mas nunca entristecê-lo. Unicamente alguém que ama pode ser entristecido. Ou seja, porque o Espírito Santo nos ama é que ele se entristece com os nossos pecados, com as nossas atitudes de rebeldia deliberadas para com Deus. Portanto, irmãos, entristecer o Espírito Santo significa que é uma ação de um crente. Por isso é que o Espírito Santo assume uma atitude de ternura e afeição para com os crentes. O crente entristece o Espírito Santo e impede a sua operação quando é dirigido por motivos carnais, manifestando as seguintes atitudes que nós vamos apresentar aos irmãos. Desejos e palavras ímpias, você ser desonesto, você agir com rebeldia para com Deus e para com o seu próximo, e várias outras coisas que nós estamos listando aqui e que estão fora dessa lista. Ok, pessoal? Por último, não menos importante, apagar o Espírito Santo. O termo apagar, ou os equivalentes sufocar ou extinguir, dá a ideia de apagar o fogo ou chama.
E aí nós nos reportamos às primeiras aulas sobre pneumatologia, que vai falar justamente dos símbolos do Espírito Santo. E os símbolos apontam para a forma como o Espírito Santo trabalha em nós. Ou seja, se o Espírito Santo é comparado como fogo, é porque ele queima o que não serve em nós, o que é sujo, o que é impuro, ele nos purifica, ele ilumina. Então, apagar o Espírito Santo significa sufocar isso, significa resistir isso. Resistir o agir do Espírito Santo para trabalhar em nós. Quando alguém apaga o Espírito, ele deliberadamente impede a ação do Espírito Santo, opondo-se à sua vontade e recusa-se a obedecer ao seu chamado. Ele é apagado quando a opinião humana prevalece sobre a opinião do Espírito Santo. Quando o seu dom é ignorado, quando o seu trabalho é resistido. Ou seja, meus irmãos, apagar o Espírito Santo é você deixar a sua opinião, muitas vezes carnal e maldosa e ímpia, prevalecer sobre a opinião do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo diz para você fazer algo e você prefere seguir a sua opinião e a sua forma de pensar. Ok, pessoal? Com esta aula, nós encerramos aqui com esse ponto sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa cada vez mais trabalhar na vida de vocês e através de vocês e em todos nós. Que Deus em Cristo Jesus abençoe em nome do Senhor.